Saudações, gente bonita, em Goiás, 9 horas da manhã. Mestre líder aqui falando. Tá um dia muito quente, mas, né, leva carne para Dona Mãe. Pessoas, tava aqui refletindo. Hoje eu tirei o dia para isso, né? Ontem aconteceram coisas. A tendência é que cada vez mais aconteçam coisas, e coisas não boas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não desaguar no pessimismo rasteiro. Pessimismo rasteiro, a desesperança é contra-revolucionária. A verdade é essa. Se você ficar só olhando o lado ruim, se você ficar esparramando desânimo, desespero, desesperança, você basicamente é um chato, e que não contribui. De verdade não contribui. E isso tem um efeito político, tanto que os russos nomeiam o fenômeno, né? Os russos nomeiam o fenômeno, eles chamam isso de sexta colunismo. As pessoas que só espalham pessimismo, desânimo, desesperança, desespero, sabe? Esse tipo de gente não colabora para a mudança. Ele colabora para a manutenção do status quo. Aparentemente ele está criticando o regime, né? Seja lá o que isso possa significar. Mas na verdade, quando você diz não adianta fazer nada, você está falando não faça nada, não vai resolver. Fique na sua. Então eu particularmente não vejo com bons olhos essa disseminação generalizada do pessimismo. É claro que a gente não vai dar uma de poliana, né? Se enganar, mentir, dizer que está tudo bem, que está tudo certo, né? Que não é assim. O futuro é o que a gente faz dele. Cara, eu passei por essa rua só para mostrar isso aqui para vocês. Tem outra casa ali também que é muito bonitinha. Mas olha esses caramanchões. Que coisa mais bonita, gente. Olha só. Coisa mais bonita, essas flores, essas... Sabe? O Rezaná agora não tá com flor, né? Mas olha só. Buganvília, essas folhas. Eu acho tudo isso muito bonito. Sabe, o mundo precisa de flores. Isso aqui, inclusive, é para ilustrar a nossa posição. Certo? Não precisa de verde. Flores. Precisa de esperança, de luz, de oxigênio, de respirar. Mesmo a planta, se você só abafa ela, não sobrevive. A luz é necessária. Não só para a gente poder ver e enxergar, como, num sentido amplo, a luz é bactericida. Mas ela, em quantidade exagerada, queima e cega. Então, é necessário algum cuidado no uso das palavras, certo? Eu digo isso porque estava refletindo sobre a nova resistência e o quinto movimento. Não são ruins per si, não são, mas por conta de uma certa postura e de um equívoco teórico, certo? Qual é o equívoco teórico? Eles julgam que a Rússia é um exemplo a ser seguido pelo Brasil. Não é. Deixa claro para vocês que não é. Já estive na Rússia, todo mundo sabe o tanto que eu gosto da Rússia, mas não é um exemplo a ser seguido pelo Brasil. A cultura russa foi uma cultura moldada pela guerra. A nossa é uma cultura moldada pela paz. Sabe, com todos os defeitos, com todas as dores e com todas as críticas, a nossa é uma cultura moldada pela paz. Ainda que os anos do temerismo, bolsonarismo, deixaram uma impressão muito ruim, né, sobre o caráter do povo brasileiro, porque é uma coisa que estava escondida, uma coisa suja que de repente veio à luz, a gente tem que admitir que o nosso povo, de modo geral, é pacífico. O que a gente curte é a paz. O que a gente gosta é de paz, certo?
a aspiração máxima do brasileiro não é a guerra, é a paz. E isso implica também algumas outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Esses grupos que eu falei, eles têm um pé, talvez mais que um pé, na misoginia. A maneira como as mulheres, via de regra, são retratadas nos fóruns, são tratadas nos fóruns deles, não é positiva. E 52% da população desse país praticamente de mulheres. Nenhuma mudança revolucionária vai acontecer sem levar em consideração as mulheres. Não nesse país, certo? As mulheres são um fator principal, não é um fator a ser levado em consideração ou levado em conta. As mulheres são um fator principal da equação política brasileira. Esse é um ponto. E eu estava vendo, tem 5 capitais em que a liderança de mulheres, mas 4 são de extrema direita. 2 do PL, 2 do União Brasil. Só na minha querida Goiânia, que a candidata mulher líder ela é do PT. Então assim, não adianta você ter mulheres protagonistas se elas forem fascistas, ou protofascistas, ou fascistoides, ou direitistas. Mas como é que você vai trazer mulher para o protagonista se manda elas calarem a boca? Se você manda elas ficar no lugar delas, se você não respeita a opinião delas. Respeitar as minas no Brasil deve ser quase um imperativo. Aliás, mais que filosófico, eu diria religioso. Respeita as minas, aqui é o que eu tenho tatuado. Pachamama, a mãe terra. Não existe o pai terra, é a mãe terra. Então a gente tem que levar muito isso em consideração. Movimentos que não deem protagonismo ativo às mulheres não tem futuro. Nem futuro nenhum nesse país. Essa é a verdade. Isso tem que ser levado em consideração. Eu não vou tentar mudar o movimento deles, nem faço parte, nem pretendo, exatamente por causa disso. Outra coisa, a postura em relação a gays. A Rússia é homofóbica, sim. O presidente Vladimir sempre gosta de lembrar o caso de Putin, né? E um desses, eu não lembro qual, musicista, autor de obras clássicas, que era bastante gay e bastante tolerado na Rússia, inclusive tido como exemplo do homem russo e tal. Mas isso é uma coisa. Outra é discutir a questão da misoginia entre os russos, particularmente entre o povo podre de São Petersburgo. Isso é muito evidente. Não se engane, gente. Eu estava até comentando esses dias. São Petersburgo é a Santa Catarina da Rússia. Sabe, o que Santa Catarina é politicamente para o Brasil, São Petersburgo é para a Rússia. E evidentemente isso não é um elogio, né? Então São Petersburgo se sente a atmosfera pesada, complicada, racista, fascista, misógina, homofóbica, preconceituosa e difícil. São Petersburgo é uma cidade difícil. O que ela tem de lindo, ela tem de escrota. Correto? Então é um negócio complicado. A gente não pode ficar passando pano para coisas que a gente não concorda só em nome de uma suposta ideologia. Não rola. De verdade não rola, gente. Dito isso, exposto isso, a gente tem que considerar também que uma parte considerável da população brasileira é gay. Eu falo muito contra o identitarismo, mas eu sou profundamente anti-homofóbico. Isso não é uma contradição. Por que não é uma contradição? O identitarismo, o oqueísta, é uma visão política criada na Universidade de Colômbia, a mando dos donos da Universidade de Colômbia, que são bilionários sionistas, para esparramar no mundo uma ideologia antitradicional. E o que é tradicional? Um certo patriotismo,
certo? Eles são contra tudo que é tradicional e conservador, porque o que é conservador é o que conserva. E eles querem destruir, certo? Então por isso que os liberais americanos espalham as suas doutrinas, as suas ONGs, o seu identitarismo, o seu wokeísmo pelo mundo inteiro, para destruir as bases de outras civilizações. Tiveram muito sucesso na Europa. Não existe mais civilização europeia. É uma versão da sociedade nova-iorquina. É isso que se tornou a Europa. Com raras exceções, a Europa é uma sociedade espelho do que foi transformado em Nova York. Nós até comentamos ontem que o próprio criador do termo Revolução Verde, né, Norman Borlaug, ele fala que o grande mérito da Revolução Verde foi ser contra-revolucionário, impedir a Revolução Vermelha. De fato, quando você tira as pessoas do campo, você acaba com a cultura delas, né? Tira as pessoas do campo e manda para a cidade. Na primeira geração, elas se tornam crentes evangélicas, né? E aí os filhos veem o horror e a iniquidade. Na segunda geração se tornam wokeístas. Na terceira geração é todo mundo ateu. Então você destrói uma cultura. Quando você destrói as raízes e fundamentos dessa cultura. Esse é um ponto. E copiar, transplantar raízes que não tem nada a ver com a nossa sociedade. Nossa sociedade é essencialmente ameríndia. Nossos valores também não devem ser buscados na África com K. Sabe, naquelas pessoas que dizem, metade dos brasileiros é negro. Não, metade dos brasileiros é pardo. Não é negro, é pardo. É pardo é negro. Não, não é. Pardo é pardo. E o pessoal fica tentando impor esse racialismo importado dos Estados Unidos, que divide tudo em duas categorias, esse povo ridículo, né? Mas não. O mestiço é uma categoria brasileira, o pardo é uma categoria brasileira. Certo? Só lê o povo brasileiro, não precisa ler nenhum imbecil de Colômbia para saber disso, não. A nossa sociologia é desenvolvida e desde os seus primórdios, né, de Gilberto Freire a Darcy Ribeiro, o mestiço é uma característica brasileira. Se não encaixa nos padrões norte-americanos, que se foda. Que esse pessoalzinho de Colômbia volte para lá, para o buraco de onde eles saíram. Nosso povo é pardo. E grande parte dessa herança parda é indígena. E a gente tem que respeitar essa herança. Sabe, não é falsificar a história, igual muita gente anda fazendo. Não é inventar moda, mas é respeitar a nossa cultura. Perfeito? Mas basicamente é isso, gente. Eu tô chegando na Dona Mãe, até mais.